Se possível, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 48. Creio que essa palavra pode abençoar a nossa vida esta noite. Gênesis capítulo 48, versículo 20. Diz assim: Assim os abençoou naquele dia, dizendo: Por vós Israel abençoará e dirá: Deus te faça como a Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Eu vou lhes pedir, está na tela, para que todos vocês, em uma só voz, de uma maneira bastante equânime, ou pelo menos estava na tela, voltou. Bastante equânime, vamos ler juntos. Todos juntos, está bem? Leiam, por favor. Vamos fazer um tema aqui esta noite, olhando para quem está pertinho de você. Diga para essa pessoa assim: Deus te faça como Efraim e a Manassés. Você pode repetir isso para alguém? Vamos entender essas coisas aqui. Esse ponto final do livro de Gênesis é um momento super importante para aqueles que faziam parte da família de Jacó ou Israel. É bem verdade que no costume antigo, e é um bom costume que deveria ter sido mantido até a nossa geração, os pais detinham sobre si a responsabilidade de abençoar o futuro de seus filhos e traduzir do coração de Deus para o coração dos filhos aquilo pelo qual eles viveriam como um propósito. E está aqui Jacó mais uma vez, finalizando sua vida e despedindo a bênção sobre todos os seus descendentes. E a história, para que chegue nesse ponto, é uma história bastante comprida, e eu não vou determiná-la. Justamente porque você conhece a história de Jacó. Você sabe a sua origem, você sabe de quem ele é filho, você sabe parte dos seus 147 anos de vida, até que ele descansou no Senhor. Você sabe tudo aquilo que ele viveu, das tramóias que executou, dos momentos de dificuldade que teve na casa de seu tio Labão, de como ele conseguiu conquistar uma família enorme, através de suas duas esposas, mas também das concubinas que as esposas lhe deram. Galgou para si 12 filhos, e esses 12 filhos cresceram debaixo do seu cuidado, sobre a orientação de que um dia seria um grande povo e uma grande nação. Perceba que tragicamente esses filhos geraram dentro de si uma história de ciúmes e inveja, e levaram seu irmão menor, a saber José, a ser cativo no Egito, mas antes sendo vendido para os flecheiros, os ismaelitas. Observe que no meio dessa derrota e tragédia ao mesmo tempo, José teve o privilégio de no Egito se tornar um grande líder. Depois de ser sucumbido às prisões, às dores, ao desprezo, à afronta, à ofensa, tudo aquilo que lhe causou males, foi-lhe transformado em bênçãos. Porque aos 30 anos de idade, estando José no Egito, o Espírito Santo usa para interpretar os sonhos de Faraó, como bem sabeis. E uma vez tendo sucesso, Faraó lhe coloca como senhor do Egito, isto é, acima de todo e qualquer homem, abaixo apenas de Faraó. Assim sendo,
ele teve o privilégio de se tornar o grão-vizir daquela nação, ou o governador daquela nação, fazendo prosperar o Egito como nunca. E dentro dessa condição do qual estava agora, estabelecido como governador, ele teve um casamento com a filha de Potífera, que era sacerdote de On, cujo nome era Asenate. E ela lhe deu 2 filhos. Perceba que ele casa com uma egípcia, e essa egípcia lhe dá 2 filhos, cujos filhos têm o sangue tanto egípcio quanto hebreu. E os 2 filhos que lhe dá, o primeiro é Manassés, cujo nome significa Deus fez-me esquecer o meu passado. E todas as vezes que ele olha para Manassés, vem na sua mente de que as dores do seu passado ficou para trás. Foi até como que um marco histórico na vida de José. Até para dar continuidade ao sucesso para frente, ele tratou de esquecer as marcas do passado e deixar as feridas para trás. Até porque todas as pessoas que tentam caminhar à frente, agarradas às marcas do passado, não saem do lugar. Dão 2 ou 3 passos para frente, mas o passado sempre arranca para trás outra vez. Quase que é um retrocesso diário, sempre avançando, mas sempre retrocedendo. Sabendo disso, José entendeu que não podia agasalhar dentro do seu coração as lembranças ruins, mas que ele deveria formatar o seu coração e permitir que novas imagens fossem editadas e a sua lembrança fosse colocada de coisas boas. É por isso que quando nasce Manassés, ele decide que a partir de agora, o seu futuro, dia após dia, será construído com as lembranças do qual o sucesso lhe proporcionara, sem que deixar o passado lhe machucasse, mas sabedor de que é por causa do passado que ele chegou onde chegou, mas que não deveria trazer isso todos os dias ao lume, pois machucava seu coração. De sorte que ele tem um segundo filho, e o segundo filho ele lhe dá o nome de Efraim, cujo significado do nome é frutificar duplamente, ou duplamente frutífero. Mas quando ele tem Efraim, ele esboça que Deus lhe abençoou, lhe prosperou em terra estranha. Por isso lhe dá o nome de Efraim. E esse nome tem um peso de prosperidade, de frutificação, de abençoado, de ter alcançado uma posição melhor, uma vez que estava antes em uma posição inferior. Tendo, portanto, 2 filhos agora, Manassés e Efraim, esquecendo o passado e olhando para o futuro. Literalmente isso quer dizer. Manassés representa um marco divisor de um passado que se foi e a abertura de uma porta para o futuro. Efraim representa para ele mesmo uma proposta profética de um futuro vindouro abençoador. E todas as vezes que ele pronuncia o nome de Efraim, ele está pronunciando o nome daquilo que ele espera que seja duplamente frutífero, 2 vezes próspero, 2 vezes crescente, 2 vezes abençoado, em todo o tempo. É o que ele espera. Perceba que sua trajetória dos 14 anos de governo, enquanto que vacas gordas e vacas magras, proporciona-lhe que no fim desses 14 anos, seus irmãos venham ao Egito na perspectiva de comprar comida. José não sabia que isso iria acontecer, mas aconteceu. E ele recebe seus irmãos e prepara o coração deles para que a revelação lhes seja feita. Até porque ele poderia ter agido de 2 formas. Uma forma vingativa, do que era de maneira imediata mandar prendê-los e depois se apresentar a eles e dizer: agora vou julgá-los pelo que vocês fizeram comigo. Ou da segunda forma, como ele fez, preparar o coração dos seus irmãos, deixá-los angustiados, para que pudessem de alguma maneira compreender a revelação de si mesmo. Porque do contrário, esses não receberiam com um tom de humildade. Perceba que uma vez isso acontecendo, ele se revelando, é dada a notícia de que seu pai Jacó ainda é vivo. Então ele manda Jacó, trazerem Jacó, o velho patriarca, para vir à terra de Gozém e morar no Egito. Prometeu-lhe José cuidar-lhe todos os dias de sua vida. Isso aconteceu
de modo que ainda conviveram juntos 17 anos. O velho Jacó, que chega lá com 130 anos de idade, e ainda desfruta dessa companhia de ver o seu filho José sendo governador do Egito. Imagina a alegria do velho Jacó, uma vez que tinha o coração amargurado, pois, como ele mesmo diz, não tinha mais esperança de ver o seu filho vivo, mas agora ele tem o privilégio de não só o ver vivo, mas o ver governando o Egito, onde o próprio faraó disse que ninguém poderia levantar o calcanhar no Egito sem antes perguntar a José. E é para um pai um privilégio glorioso ver um filho que antes era escravo se tornar uma personalidade de tanta autoridade e reverência quanto José. E ele tem esse privilégio como uma coroa de Deus na sua vida, e de conviver esses 17 anos com ele. Perceba que quando está prestes a partir, ele está muito doente, sua vista já está cansada, ele já tem 147 anos de idade. Então é dado o momento de ele abençoar os filhos, repassar a bênção profética, cujos patriarcas faziam com seus filhos, de sorte que ele chama todos, mas antes de chamar os 12, ele chama José. Ele quer estar com José, ele quer rever a José, e vem José até ele, e vem com seus 2 filhos. Jacó sabia que ele tinha 2 filhos, até porque dá-nos entender que nesse momento da vida final de Jacó, Manassés e Efraim deveriam ter no mínimo 20 anos de idade, no mínimo, porque segundo o próprio Jacó, eles nasceram antes de ele vir ao Egito, e se ele viveu no Egito 17 anos antes de morrer, e os meninos nasceram antes de ele vir ao Egito, no mínimo, tinham 20 anos de idade. Se lembrando que José se casara nos primeiros 7 anos com a Zenate, embora não dá para ter uma data precisa, mas dá para ter essa ideia. Eram, portanto, moços grandes, criados, mas criados dentro dessa obediência, da cultura hebraica, dentro do contexto de respeitabilidade, de honra a pai e mãe, de estar sujeitos à autoridade. E José traz os meninos agora para estar diante do avô, para que possa este não só os beijar. Perceba que quando ele chega, a vista de Jacó já não é mais a mesma. Ele está praticamente cego, e ele não consegue identificar as pessoas que estão ali, mas ele consegue notar que José chegou. Pois como ele nota? Não só pela voz, não só pelo cheiro, não só pela forma como fala, mas pela forma como ele age diante do pai. José se prostra diante dos pés do pai, como um gesto de reconhecimento à autoridade, total submissão ao seu pai como líder e como referência profética. Então Jacó fala com ele, fala com o próprio José, e faz uma menção, como que um breve histórico de sua vida. Quando ele saiu da casa de seu pai Isaque para ir à casa de Labão, ele diz a José que o grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, o visitou em Betel, ele fez promessas, ele guardou no caminho, ele proveu todas as coisas até a casa de Labão, e quando lhe trouxe de volta, lhe guardou de todos os saqueadores, lhe proveu todas as coisas necessárias. E agora ele abençoa José. E à medida que ele está falando com José, ele percebe que tem 2 outros homens ali, mas ele não consegue notar quem é. Então ele diz a José: quem são esses 2 homens que estão contigo? E José diz: são meus filhos, Manassés e Efraim. Então Jacó disse: traga-os a mim, para que eu os beije, para que eu os afague, para que eu os abençoe. E José colocou os filhos perto dele, e ele fez um gesto diferente, que não dá muito para a gente conseguir entender como ele fez. Mas ele colocou os 2 meninos, ou os 2 moços, entre os joelhos. Eu imagino que ele abre os joelhos, e os 2 meninos se ajoelham entre os joelhos. E ele fecha, apertando-os.
Esse gesto era um meio antigo de demonstrar adoção, demonstrar paternidade, demonstrar carinho, demonstrar autoridade. Quando os meninos se ajoelham ali, o velho Jacó massageia o seu rosto, acaricia os seus cabelos e beija os meninos. Então José se inclina em terra para reconhecer a autoridade do pai. E agora os meninos se levantam, pois chegou o momento de abençoar. E ajoelhados ainda, porém distante dos joelhos, José os posiciona de forma que eles possam ser abençoados segundo o que pensa ser José. Está Manassés à sua mão direita, ou melhor, à sua mão esquerda, que fica sobre a mão direita de Jacó. E está Efraim na mão direita de José, que fica de frente sobre a mão esquerda de Jacó. Então agora era o princípio da bênção. Jacó deveria com a sua mão direita abençoar o primogênito, Manassés, e dar-lhe um futuro glorioso no Senhor. Com a sua mão esquerda, ele deveria abençoar a Efraim, para dar-lhe um futuro glorioso. Mas o velho não pode ver ainda, não sabe diferenciar um e outro, pela idade e pelos olhos que não consegue ver. Então ele cruza os braços, coloca a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés e a mão direita sobre a cabeça de Efraim, de modo que cruzados os braços, José está inclinado ao chão. E quando José percebe, Jacó está liberando a bênção primeiro a José. Você percebe ele dizendo, lá no capítulo 48 e o verso 15, dizendo: e abençoou a José dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe esses rapazes, seja chamado neles o meu nome, o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se abundantemente no meio da terra. Quando ele terminou essa fala, o José levantou a sua cabeça e viu que a sua mão estava cruzada. E o José disse: não, não é assim, meu pai. E tentou tirar a mão de Jacó, a mão direita de sobre Efraim, e colocá-la sobre a cabeça de Manassés, e a mão esquerda de sobre Manassés, e colocá-la sobre a cabeça de Efraim. Mas Jacó, ainda que não via, mas de forma lúcida, disse: eu sei, meu filho, eu sei, é assim que tem que ser. Então ele libera a seguinte bênção, de acordo com o que está no verso 19 em diante. Diz: mas seu pai o recusou e disse: eu sei, filho meu, eu sei. Também ele, isto é, Manassés, será um povo, e também ele será grande. Contudo, seu irmão menor, a saber, Efraim, será maior do que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Aleluia! Perceba que a bênção que Jacó agora libera sobre a vida desses dois meninos é extraordinária. É tão extraordinária que criou-se a cultura em Israel. E o próprio versículo 21, aliás, 20, do qual lemos, os israelitas tomavam essa palavra profética e diziam sempre: Deus te faça com a bênção de Efraim e Manassés. Quando um pai ia despedir o seu filho, abençoava-o dizendo: Deus te abençoe com a bênção de Efraim e de Manassés. Quando a mãe ia abençoar a sua filha para ir à escola, para ir ao trabalho, para ir para casa, ela dizia: Deus te abençoe com a bênção de Efraim e de Manassés. Perceba o que a gente precisa compreender, o que está inserido nesse contexto. Qual é a ideia de Deus em usar as mãos cruzadas de Jacó, em usar esse momento profético no final da vida desse patriarca e no início da vida de todos esses aqui? Observe de maneira imediata que Deus está fazendo algo incrível, pois Jacó, quando José chega
diante do velho, logo no início do texto, Jacó faz algo diferente. Porque quando os meninos aparecem e José diz: estes são os meus filhos, logo depois que Jacó lhe pergunta quem são estes mancebos, então Jacó responde: são meus filhos. E José responde. E desta feita, quando Jacó escuta que é os dois garotos de José, ele diz assim: esses meninos não serão mais seus filhos, mas meus filhos a partir de agora. Eu os tomo para mim, não são mais seus. E ele disse: os que nascerem depois deles serão teus, mas esses dois a partir de agora são meus. Ele adota os dois meninos, ele assume os dois meninos. Por quê? Porque no futuro, você vai ver na contagem das tribos, das 12 tribos, Deus estabelece isso. José não tem herança, não recebe a herança como uma das 12 tribos de Israel. Nem Levi recebe herança. Levi, ele tem Deus como a sua herança, pois eles cuidam das coisas do Senhor. Mas a José lhe era o direito de ter uma terra, uma tribo, fazer parte dos 12 patriarcas. Mas Jacó disse: a sua porção não pode ser como a porção dos seus irmãos, tem que ser uma porção dobrada, porque tirado foi do meu braço e levado para longe de mim. Então, por causa disso, os seus dois filhos, ao invés de você só, os seus dois filhos receberão essa herança profética. Eles serão partes das tribos de Israel. É por isso que você vai ver Manassés e Efraim como tribos de Israel. Mas eles não são filhos de Jacó, são filhos adotados, filhos de José. Ele está abençoando a José, dizendo: você vai ter 2 terras ao invés de uma só. A sua geração vai possuir a sua herança e eles serão abençoados. Agora perceba que não somente isso, eles fazem de uma forma tão linda, e essa orquestra de Deus de forma gloriosa, porque embora José é tirado da contagem dos 12 filhos como patriarcas, mas ele recebe no lugar os 2 filhos que ocupam a tribo de Levi e a tribo de próprio José. Logo entenda o que Deus ainda faz. Quando Jacó toma os 2 meninos como filhos seus, ele transfere a bênção, ele ministra a bênção. Logo aqui no capítulo 48 e o versículo 3 em diante, ele lembra qual é a bênção que ele, Jacó, possui. E ele diz assim: o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, me tirou, me guardou, eu o vi em Betel, e ele me abençoou em Betel, e ele prometeu me frutificar grandemente. Ele disse que eu seria uma nação frutuosa, que eu herdaria a herança de meu pai Abraão e de meu pai Isaque, que eu tenho aquela promessa. E o Deus de Israel que me apareceu em Betel, e me apareceu também diante do altar que fiz, este Deus compromete-se comigo dizendo: a minha aliança será feita contigo, será perpetuada contigo, tu serás pai de multidões, do meu reino tu serás um progenitor. E ele agora diz a José: é esse Deus que falou comigo, e eu trago essa aliança comigo, José, até agora, e nesse momento eu vou transferi-la a você, José. Você vai receber essa herança. É por isso que ele pega os 2 filhos e cruza as mãos, e ele passa a paternidade, toda essa herança da primogenitura, do qual, perceba, Jacó não está sozinho nesse pleito. Afinal de contas, Abraão teve 2 filhos, a saber, Ismael, que é o primogênito, e Isaque, que é o menor. Mas a bênção da primogenitura, a bênção da promessa de Deus, de um povo, de uma nação, de uma terra,
de ser próspero não foi a Ismael, foi para o menor, Isaque, segundo Deus. Isaque tem 2 filhos, a saber, Esaú e Jacó. Esaú era o primogênito, mas ele desprezou a bênção. Então a bênção da primogenitura, isto é, a herança profética de ser o pai de multidão, de ser o pai de nação, de em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta fala que foi dita a Abraão no capítulo 12 e o versículo 3 passa agora para Isaque, e essa mesma bênção de Isaque passa para Jacó. Agora Jacó, ele deveria passar ela para Rúben, que é o primogênito, mas ele desterra Rúben, tira Rúben da vez, porque Rúben profanou a sua cama, deitando-lhe com a concubina do próprio Jacó. Então ele tira Rúben do lado, embora não o deserda, mas ele coloca Efraim no lugar, porque ele coloca a bênção da primogenitura, não sobre Manassés, mas sobre Efraim. Então Efraim toma o lugar de Rúben, logo ele é agora a herança de Abraão, repousa sobre Efraim. Veja que dupla bênção José recebe. Tudo que vem sobre Israel agora, como herança de Abraão, repousa em Efraim. É por isso que você vai ver ao longo do Antigo Testamento, Deus se referindo a Israel como Efraim. Quando se divide as tribos, por ocasião de Roboão e Jeroboão, logo depois da morte de Salomão, as 2 tribos se dividiram porque Efraim, a tribo maior, que tinha liderança sobre todo Israel, e essa liderança não fora construída nos dias davídicos, mas Efraim toma a liderança logo que está no deserto. Por quê? Logo após a morte de Moisés, Josué se levanta, e Josué, filho de Num, é filho de Efraim, é um efraimita, e ele se torna o líder de Israel, de modo que passa a ser o maioral de todos. Só que agora, na divisão dos reinos, Judá tem a proeminência porque tem a capital, tem a Jerusalém, tem a manifestação de Deus, tem as promessas de Deus. E deixe-me lhe mostrar onde começa essa rivalidade, para onde a gente vai chegar esta noite. Vem comigo, por favor. Gênesis capítulo 49. Olha a bênção que Deus dá a Judá. Meu Deus, grande é o Deus de Israel. Diz o Senhor, Judá 49:8, Judá, a ti louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos, diante de ti se inclinarão os filhos de teu pai. Não está falando ao Judá, filho de Jacó, está falando sobre aquele que se levantará da tribo de Judá, a saber, Jesus o Cristo, e toda essa herança de liderança que se levantará. Diz, Judá é um leãozinho, subiste à presa, filho meu, encurva-se e deita-se como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão aos povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará as suas vestes no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. E os seus olhos serão mais escuros do que o vinho, e os seus dentes mais brancos do que o leite. Uma menção ao futuro rei glorioso, a saber, Jesus. Mas perceba que ele cita que Judá será proeminente como um dos filhos de Jacó. Reinará dentre ele absoluto, até que venha Siló. O que é Siló? Siló é uma das cidades efraimitas. Quando eles conseguem a terra, logo depois da conquista, eles estabelecem o tabernáculo em Siló.
E durante séculos foi em Siló que Deus se manifestava. E as pessoas consultavam a Deus. Nos dias de Davi, a tenda estava em Siló. Eles ainda consultavam a Deus lá. Perceba que a partir disso, que quando constrói o templo, que se transfere tudo para Jerusalém. Só que quando transfere tudo para Jerusalém, os efraimitas ficarão enciumados, em razão de que agora Judá é a relevância. Observe, se não perceba isso. Olha o que Oséias diz. De forma tão... Aliás, vamos primeiro em Isaías. Vem comigo, por favor. Isaías profetiza, lá no capítulo 11 de sua profecia, falando do Cordeiro, de Cristo que se levantará, e do reino que se estabelecerá. Vai acompanhando o raciocínio. Veja o verso 12 e 13. Diz assim: levantará um estandarte entre as nações, que é o Cristo, e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá. Congregará desde os quatro confins da terra. Desfazer-se-á a inveja de Efraim, e os adversários de Judá serão desarraigados. Efraim não mais invejará Judá, e Judá não mais oprimirá Efraim. Quando começa essa disputa, porque agora Judá tem o templo e Deus manifesta-se lá, não mais na tribo de Efraim, eles se separam por completo. Efraim passa a ser do reino do norte e Judá do reino do sul. E onde se aplica, portanto, tudo aquilo que Jacó liberara, sendo estes a herança de Deus. Observa o que Oséias escreve acerca dele. Esse Oséias, um homem extremamente sofrido. A vida de Oséias, para mim, é um dos profetas que mais cumulou dores. Pois o Senhor lhe disse: vai representar Israel no próprio corpo. Toma para si uma mulher de muitas prostituições, casa com ela, tenha filhos com ela. E ele casou, se apaixonou por ela, a amou profundamente, teve filhos, 2 filhos com ela. E ela adultera, portanto, ela rompe, e ela passa a se prostituir de novo. E Deus usa isso, usa essa história, e diz: assim como a tua mulher se prostituiu, Oséias, Israel fez assim comigo também. Que coisa mais triste. Mas ele a perdoou ainda, e a trouxe para sua casa, como Deus propôs a Israel perdoar. Então veja no capítulo 11, como ele trata as coisas. 11 de Oséias, verso 1, diz assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mas quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha face. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomando-os pelos seus braços, mas não conheceram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com cordas de amor. Fui para eles como os que tiram jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. Não voltará para a terra do Egito, mas a Assíria será seu rei, porque recusaram converter-se. Cairá a espada sobre as suas cidades, e consumirá os seus ferrolhos, e os devorará por causa dos seus conselhos. Ah, o meu povo é inclinado a desviar-se de mim,
diz o Senhor. Ainda que clamem ao Altíssimo, nenhum deles o exalta. Mas como te deixaria eu, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te trataria como Admá? Como te faria como Zebuim? Está comovido em mim o meu coração. Todas as minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira, nem voltarei para destruir Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Eu não entrarei na cidade. Uau, que coisa linda é a fala de Deus a Efraim. O que quer dizer tudo isso? Bem, o Senhor está a dizer que depois que Jacó, sendo um instrumento profético, adotou a Efraim como primogênito, este recebeu toda a herança profética de Abraão. Tudo aquilo que Deus ministrou a Abraão, Isaac recebera. E tudo aquilo que Isaac recebera, Jacó recebera. Tudo aquilo que Jacó recebera, ele transfere não a Judá, ele transfere não a José, ele transfere não a qualquer um outro dos seus filhos, mas ele transfere a Efraim. E diz: é em ti, Efraim, que a minha alma repousará, que meu amor descansará. É em ti que a minha bênção seguirá. É em ti que os meus favores chegarão. É através de você que eu quero abençoar as nações da terra. É em ti que está centrada essa promessa, Efraim. Mas Efraim caminhou como os outros, errantes, cedeu às tentações, tanto quanto Judá e as outras tribos de Israel. Perverteu-se do caminho. Mas o Senhor está a dizer por meio de Oséias: como pois te deixaria? Como pois romperia a aliança com você? Você me trocou por outros deuses. Você me machucou o coração. Você me deixou de lado. Ignorou a minha bênção. Mas como eu desprezaria você? Como eu romperia essa aliança? Como eu te trataria mal? Então ele diz: eu não sou como o homem que desfaz a aliança quando alguém lhe maltrata. Eu sou fiel a você, Efraim, e permanecerei fiel todos os dias, e te tratarei de volta, e te trarei de volta. Olha o que ele diz por meio de Jeremias a Efraim. Uau, como o Senhor é bom. Veja isso, por bondade. No capítulo 31 de Jeremias, ele manda uma palavra profética e diz assim no verso 20: não é Efraim, meu filho precioso, filho das minhas delícias, embora eu tantas vezes fale contra ele, ainda me lembro dele, por isso se comovem por ele as minhas entranhas, de veras me compadecerei dele, diz o Senhor. Como quem está dizendo: eu empenhei uma palavra sobre ti, Efraim, eu prometi te abençoar, e eu não tenho como revogar aquilo que eu abençoei, não tenho como quebrar a minha aliança contigo, Efraim, porque eu não mudo segundo vocês mudam, disse ele. E o que é que Deus está empenhado a fazer, que Efraim desprezou de tal maneira? Vem comigo, por bondade, volte lá no Gênesis, na mesma bênção patriarcal. Vamos descobrir isso, como é glorioso no Senhor. Deus usa Jacó de uma forma tão grande. Vem comigo para você ver a bênção que Deus dá a José, no capítulo 49 de Gênesis. Depois de ele já ter abençoado, tirando os filhos e abençoando a Efraim e a Manassés, ele chama José e ministra essa bênção. Só que perceba que quando ele está ministrando a José, ele sabe que quem vai viver isso é os filhos.
não é José. Tanto quanto ele ministra para cada um dos seus 12 filhos. Ele sabe que já são idosos. Quem irá viver são os seus filhos e seus netos, não eles. Até porque é assim que procede a vida. Se não percebam, Gênesis 18, verso 19, Deus chamou Abraão e disse assim: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Todas as promessas que eu te fiz, Abraão, tudo aquilo que eu te prometi, você deve ordenar aos seus filhos e os filhos deles depois de ti, para que por meio deles você possa receber todas as promessas que eu acabei de te fazer. Sabe o que Deus está dizendo a Abraão para chegar aqui no José? Deus está dizendo: eu te prometi, Abraão, mas tu vai ficar velho e eu vou realizar isso nos teus filhos. Se você ensinar os seus filhos a crerem em mim, então eles receberão tudo o que eu te prometi. Uau, que transferência! Olha agora o que Jacó está fazendo com José. Portanto, liberando sobre a vida dele, pensando nos filhos. Olha isso. Gênesis capítulo 49, verso 22. José é um ramo frutífero junto à fonte, cujos galhos se estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, os ismaelitas, e o flecharam e perseguiram. O seu arco, porém, permanece firme, e os seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso de Jacó, o pastor, o rochedo de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com as bênçãos dos céus em cima, com as bênçãos do abismo que jaz embaixo, com as bênçãos dos seios da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até o cimo dos montes eternos. Eles estarão sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Meu Deus, quanta bênção! Se você comparar a bênção de José com a bênção dos 12 filhos, é incomparável a dimensão dela. Quem dera eu pudesse falar cada frase aqui a você, mas o tempo me é escasso. Então me observe o texto do que Moisés escreve. Vem comigo, por favor. Deuteronômio, por bondade, capítulo 33. Veja que forma gloriosa, como o Senhor é grande. Às vezes eu fico pensando como a gente perde de não buscar na palavra o entendimento. Olha o que Deus libera. Deuteronômio, capítulo 33, versículo 13. Olha isso. De José disse, agora é Moisés liberando uma palavra profética, misericórdia: bendito do Senhor seja a sua terra, ou bendita do Senhor seja a sua terra, com o melhor do céu, o orvalho, e com as águas das profundezas, com os tesouros que o sol amadurece, e com o que germina durante cada lua, com os produtos preciosos dos montes antigos, com o mais excelente dos outeiros eternos, com as delícias do solo e da sua plenitude, e com a benevolência daquele que habita na sarça ardente. Que tudo isso repouse sobre a cabeça de José, sobre a fronte do príncipe de seus irmãos. Em majestade ele é como o primogênito do touro, e seus chifres como os de um boi selvagem. Com eles rechaçará os povos, todos juntos
até as extremidades da terra. Tais são as miríades de Efraim, e tais são os milhares de Manassés. Olha que isso significa para nós outros aqui. A bênção que Deus, através de Jacó e através de José, está ministrando, através de Moisés, está ministrando a José, caem diretamente, repousam diretamente sobre a vida de Efraim, o primogênito. E o que isso tem a ver conosco? Bem, Abraão disse: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diga para quem está ao seu lado: todas as famílias em Abraão são benditas. Agora olha a bênção que Jacó ministra sobre Efraim, lá no capítulo 48, repetindo aquilo que lemos, quando ele explica a José o que o Manassés terá. Ele diz acerca do Efraim: contudo, o seu irmão menor, a saber Efraim, será maior do que ele, Manassés, e a sua descendência será uma multidão de nações. Que isso aplica? Bem, Efraim foi a única tribo que se espalhou sobre a terra, que se misturou com as nações, cujo sangue se misturou com os gentios. Por isso é chamada por alguns a tribo perdida, porque não aparece na listagem dos demais, porque se espalha entre os povos. Tem efraimitas em todos os lugares do mundo, em todas as nações da terra, se misturaram com os gentios e se tornaram, portanto, um povo gigantesco. O que Jacó diz é que eles não serão um povo numeroso. Ele diz: eles serão uma multidão de nações, diferente do que um povo numeroso. A Manassés disse: ele será um grande povo. A Judá disse: será uma grande nação. Aos outros filhos disse: serão grandes povos. Mas a Efraim disse: vai encher o mundo com aqueles que herdarão essa bênção. Em ti, Efraim, também será bendita todas as famílias da terra. Aleluia. Talvez você não está entendendo, mas a bênção de Deus sobre a sua casa já repousa há muito tempo. Você que não tomou posse dela, como se fora pouco, como se não bastasse essa liberação profética de ter o conteúdo de família abençoado por Deus, mas tem o conteúdo de prosperidade a ser alcançado, da vida de Efraim, da cura de José, da posteridade, da frutificação de José. Então, como fazer para alcançar essas promessas todas? Bem, algumas coisas podem ser feitas, rapidamente lhes direi. Mas antes perceba que Deus estabelece duas veias. Em uma veia está Efraim, o primogênito adotado por Jacó, que traz sob seus lombos a bênção de Abraão. Em outra veia está Judá, o que trará a porta para todas essas bênçãos, a saber, a estrela de Davi, o leão da tribo de Judá, a estrela da manhã, o filho de Jessé, o rebento de Jessé, como diz Isaías, que sai da tribo de Judá, da geração de Davi, a saber, Jesus o Cristo, filho de Abraão, por essa veia de Judá. Então nós temos duas correntes aqui, porque Deus não centrou tudo em uma só.
Porque ele não colocou todas as coisas em Judá? Porque Deus sempre trabalha sob a perspectiva de uma bênção abrangente, alcançando a partir do menor, buscando sempre o menor. É por isso que em Davi ele não é da linhagem salomônica, mas da linhagem de outro filho menor que nem citado é na geração de Davi. Agora o Cristo vem e restabelece a oportunidade de todo ser humano, de todo gentio, primeiramente para os hebreus que o rejeitaram. Então, uma vez rejeitado, ele abre a cruz para todos os povos, e ele concretiza isso nessa fala maravilhosa de Paulo. Se não perceba, venha comigo, por favor. Paulo escreve aos Gálatas de uma forma tão linda. Capítulo 3 de Gálatas. Se lembre, em Efraim, todo conceito família está abençoado. Mas nós precisamos alcançar todas as bênçãos de José. A salvação precisa ser estendida a todos os povos, e isso Efraim não pode dar. Mas agora, quer significar que, a partir daquilo que Abraão creu, então as coisas mudam para nós, se não percebam. Gálatas capítulo 3, versículo 6 diz: assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: em ti serão benditas todas as nações, de sorte que os que são da fé são benditos como o crente Abraão. Dê um salto do verso 9 ao verso 26 e diz assim: todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Pois todos vós que fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Desta forma, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. O que isso quer dizer, para encerrarmos aqui? Deus encerrou em Efraim toda a sua promessa feita a Abraão, dizendo: repousa sobre eles e eu não vou mudar essa bênção. Eles irão se espalhar pelo mundo, se misturar com os povos, e isso repousará sobre eles, e eu não vou mudar essa bênção de sobre Efraim. Mas as nações da terra precisam como um todo ser abençoadas igual a Efraim, porque prometi por meio de Abraão, igual a bênção dada a Efraim, quero que alcance todos como farei. Então o Cristo apresenta-se como a porta de alcance a todas as gentes. E portanto agora Paulo diz que em Cristo Jesus não preciso fazer parte da tribo de Israel, não preciso ser da tribo de Judá ou de qualquer outra tribo para receber as bênçãos de Efraim. Basta que eu creia puramente no nome de Jesus o
Cristo, então me torno filho de Deus. À medida que eu me torno filho de Deus, é como se Deus fizesse como fez Jacó, colocando-me entre os joelhos dele, dizendo: em ti será bendita todas as famílias, e todas as bênçãos que derramei sobre a vida de José, repousa sobre a tua vida agora, porque não creste apenas em José, mas creste no Deus de Abraão, no qual justificou Abraão e justifica-nos agora pela fé. Uau! Que quer dizer isso a nós? Bem, que eu posso tomar posse de todas as bênçãos de Deus dadas a Efraim por meio de José. Eu posso, porque agora eu sou filho de Abraão pela fé, e se a bênção dada a Abraão repousou sobre Efraim, logo eu sou filho dele e criei daquela forma. Então dessa mesma forma a bênção de Efraim repousa sobre a minha vida, e eu posso tomar posse dela todo dia. Como farei para isso acontecer? Primeiro, diga para quem está ao seu lado: a primeira coisa que farei é não impedir a bênção de Deus por eu achar que tem que ser do meu jeito. O José quase impede a bênção de Jacó sobre os seus filhos, porque ele achou que tinha que ser do jeito que ele pensava. Se não for do meu jeito, pai, não vale. Não é legal cruzar as mãos. Não faz assim, pai Jacó. Jacó diz: deixa eu fazer do jeito de Deus. O jeito de Deus é melhor do que o seu. Não impeça a bênção de Deus por causa da sua tradição. Não impeçam a bênção de Deus porque você acha que tem que ser do seu jeito, do jeito que você aprendeu. Não impeça a bênção de Deus porque você entende que a sua cultura é assim. Deixa Deus agir do jeito dele. Ele age como quer, a hora que quer, em quem quer e da forma que ele achar melhor. Se Deus quiser te abençoar por meio de um índio, receba a bênção. Se Ele quiser te abençoar por meio de alguém que você nunca viu, recebe a bênção. Se Ele quiser te abençoar por gente conhecida, recebe a bênção. Entra na porta que Deus abrir e trabalhe nela, viva nela, abrace ela. Cara, tem tanta coisa que eu poderia te dizer aqui, mas que eu espero que a tua imaginação capture tudo psicologicamente aqui. Vou fazer uma transferência, um mastermind, e que você possa receber isso. Segundo, diga para quem está ao seu lado: não só impedir a bênção de Deus não é o suficiente. Eu tenho que, de igual modo, desejar a bênção de Deus. Queridos, eu posso chegar diante de vocês e dizer: eu não creio nisso, pastor. Você é livre. Você pode não crer. E se você não crer, não tem problema. Nada virá sobre a sua vida por obrigação. Mas se você disser: pastor, eu creio em tudo que a Bíblia diz, e se eu sou pela fé filho de Abraão, de igual modo eu sou também herdeiro, conforme diz o texto, herdeiro de todas as promessas com o crente Abraão. Se Deus prometeu nele que eu herdarei essa terra, que a minha terra é próspera e que vai nascer coisas frutuosas do meu jardim, então eu creio. Então eu vou tomar isso para a minha vida. E eu vou chamar isso na minha vida. Eu vou liberar isso sobre a minha casa. Então não se torne um porta-voz da desgraça, mas se torne um porta-voz da palavra profética. Ao invés de nós iniciarmos os nossos dias liberando as palavras que são desagradáveis e que nos levam para baixo, porque não fazemos ao contrário? Se não sabemos se está de cabeça, abre a tua Bíblia lá, ainda que seja aqui no Deuteronômio 33, e libere o mesmo que Deus liberou a José. Libere. Coloque a mão sobre o ombro do seu irmão. Diga para ele assim: bendita do Senhor seja a sua terra. Aí talvez você diga para mim assim: mas eu não tenho terra, pastor. Eu não tenho terra nenhuma, nem no Sete Parmo. Como é que vai ser bendita? Não importa se você paga aluguel, filho.
Não importa se é casa emprestada, onde está o teu pé, aquele lugar ali que você está é o lugar abençoado. Deus está querendo ministrar a bênção e eu estou impedindo. Deus aqui não abençoa isso aqui não, porque isso aqui é do fulano, vai abençoar a terra alugada. Então diga mais, diga para quem está pertinho de você, diga assim: bendita seja o Senhor em tua vida, bendito melhor, com o melhor do céu, o orvalho, e com as águas da profundeza, com os tesouros que o sol amadurece, e com o que germina durante cada lua, com os produtos preciosos dos montes antigos, com os mais excelentes dos outeiros eternos. Melhora a sua voz e diga: seja abençoado com as delícias do solo e da sua plenitude, e com a benevolência daquele que habita na sarça ardente. Diga melhor: que tudo isso repouse sobre a sua cabeça, sobre a cabeça dos seus filhos, sobre a cabeça de suas filhas. Você tem tanta coisa para liberar, por que vai ficar liberando aquilo que não vai produzir vida? Nós somos mais hábeis em liberar espinhos e abrolhos do que liberar sementes de bênção. É preciso nós fazermos essa varredura dentro de nós. O Senhor quer que todos nós, pela fé, recebamos a bênção de Efraim e Manassés. Ou você acha que é a vontade de Deus que você viva na desgraça? Você acha que é a vontade de Deus que você ande capengando, arrastando numa perna, furado num olho, braço caído, corpo torto, cabeça pensa, cérebro atrofiado, e que a tua casa seja dominada pelas pragas? Terminamos um período de jejum hoje. Espera o Senhor que você colha os melhores frutos desta terra. Ainda que passamos por tribulações, mas nenhuma delas nos tirará o benefício da fé. Então, se eu fosse você, a partir de hoje, eu não sairia de casa sem ministrar sobre os seus e sobre a sua família a bênção de Efraim e Manassés. Quem sabe no berço da sua filhinha, dos filhinhos que nós oramos aqui hoje, e todo dia repouse sobre você as bênçãos de José, repouse sobre você as bênçãos de Efraim. Aleluia. Nós colhemos em nossas vidas os fracassos de sementes de fracassos. Nossos pais, sem saber, nos amaldiçoou, sem saber, nos aprisionou, nos acrisolou em situações extremas das quais hoje não sabemos como sair. Não libere isso para os seus filhos, não libere isso para a sua casa. Você já creu em Jesus? Então esteja certo, por causa de Jesus, todas as bênçãos dadas a Abraão, que repousam sobre Efraim, o primogênito de Deus, repousa agora sobre você, porque você foi enxertado nele, e tudo que vem nele repousa sobre ti. Éramos o jambuzeiro bravo, mas nele fomos enxertados, e a vida que corre no núcleo do caule da oliveira vai agora nas varas de jambuzeiro, e aquilo que era treva se transforma em luz, aquilo que era ruim se transforma em coisas boas. Eu te convido a estar em pé. Nós somos plantados aqui nesta cidade. Deixe-me deixar um último texto para você, do que o Senhor diz a Efraim. Olha o que Deus diz a Efraim, escuta isso.
Jeremias capítulo 29, versículo 7. Ele escreve uma carta para os efraimitas que estão cativos. E diz assim: procurai a paz e a prosperidade da cidade, para onde vos fiz transportar. Orai por ela ao Senhor, porque se ela prosperar, vós também prosperareis. Você quer prosperidade na sua vida, na sua casa? Libere as sementes que estão no seu coração. Outra vez, impõe as mãos sobre o ombro de quem está ao seu lado. Eu quero orar. Diga para essa pessoa pertinho de você que a bênção de Efraim e de Manassés repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu negócio, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre os seus netos, sobre a sua herança, sobre tudo que você é, sobre tudo que você tem. Tenha a bênção de Efraim. Como será a sua semana? 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 Como será a sua segunda-feira? Por quê? Está sobre você. A bênção dele já está sobre você. Já repousa sobre você. O diabo não quer que você saiba, mas repousa sobre você. Então ele que fique longe de nós, porque não abriremos mão da bênção de Deus para nossa casa, em o nome de Jesus. Mas agora, em uma grande corrente, abre os seus braços e estende a mão assim. Não. Sobre o ombro de quem está perto. Isso. Oh, queridos, talvez vocês estejam cansados demais para viver isso agora. Mas o que o Senhor libera esta noite proporciona a nós crermos. E o pequeno dessa igreja se tornar grande, e o grande se tornar maior ainda. O Senhor propõe que a sua família será abençoada, suas filhas se casarão com homens de Deus, seus filhos se casarão com mulheres abençoadas, a sua casa será próspera, a sua família será guardada pelo Senhor, e o Senhor estenderá as suas mãos sobre ti e lhe dará a paz. Você crê nisso? Então diga comigo, para quem está perto do Senhor: o Deus de Israel derrame sobre você todas as bênçãos ministradas sobre José, como herança de Abraão, e portanto agora pela fé no Cristo no qual eu sirvo, eu abro a minha boca e profetizo: tua casa é abençoada, tua família é abençoada, teu negócio é abençoado, tudo em ti está abençoado. Oh, declare em nome de Jesus, declare em nome de Jesus. Venha a bênção sobre a tua família, venha. Louvem.